Propaganda política. Objetivo a ser alcançado: instruir o cidadão para que ele saiba identificar os políticos com os melhores projetos. Propaganda política. O que é a propaganda política? A propaganda política é a apresentação de ideias para conquistar adeptos. E por meio dos adeptos eu conquisto votos. Por meio dos votos eu ocupo uma posição na política, no campo político. Tipos de propaganda política. Eu tenho a propaganda política partidária, intrapartidária, eleitoral e institucional. Veremos cada uma delas. Propaganda política partidária é aquela que interessa aos partidos políticos. Os partidos políticos fazem as suas propagandas a respeito das suas ideologias, do que os seus políticos fizeram ao longo do exercício. Tá? Então vejamos aqui a definição: divulgação de temas programáticos dos partidos políticos com o objetivo de angariar simpatizantes e difundir as realizações do quadro partidário. Propaganda política intrapartidária é aquela que interessa ao pré-candidato. É o cidadão que se filiou a um partido político e ele pretende concorrer a uma eleição. Então, é a campanha do pré-candidato com o objetivo de conquistar uma vaga de candidato na convenção do partido político. E o que ele precisa demonstrar ao partido político para se tornar um candidato? Ele precisa demonstrar o seu capital cultural e ele precisa demonstrar o seu capital social. Geralmente, no partido, como é que nós demonstramos o capital cultural? Através das nossas competências profissionais. E o capital social? Demonstrando que eu tenho poder de persuasão. A maneira mais simples é filiando pessoas, né, para trabalharem em prol daquele objetivo da proposta do candidato. Propaganda política eleitoral. Essa interessa a todos, tanto aos partidos quanto aos candidatos. Busca influenciar o processo decisório do eleitorado, no período denominado campanha eleitoral. Aí sim, tanto os candidatos quanto os partidos, eles empregam todo o seu capital cultural, todo o seu capital social e o capital econômico, o capital econômico serve para quê? Para potencializar o capital cultural e o capital social, para você poder demonstrar que tem capital cultural e capital social. Propaganda política institucional. Divulgação de informações sobre atos, obras e programas governamentais. É informar e orientar a população. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui para os senhores. Quanto mais o governo faz propaganda, tá, o valor gasto com propaganda é inversamente proporcional, olha, inversamente proporcional aos feitos de política pública. Se o governo faz muita propaganda, é porque ele deixou a desejar no campo da política pública. Vejamos aqui os exemplos. Gastos com propaganda política em 2015. Aqui está na ordem decrescente. Eu peguei 3 exemplos. O primeiro colocado em gastos, o segundo e o terceiro. O primeiro colocado foi a Presidência da República. Em 2015, a Presidência da República gastou 152 milhões com propaganda política. O Ministério da Saúde, na casa dos 97 milhões com propaganda política. E o Ministério da Educação, na casa dos 42 milhões. Esses foram os 3 primeiros colocados. E, curiosamente, foram os que mais deixaram a desejar, tanto na parte de saúde, na parte de educação, quanto o desempenho da própria Presidência da República. Gastos com propaganda política no que se refere aos partidos políticos. A dotação orçamentária da União para o fundo partidário, ou seja, aquele dinheiro que a União reserva no seu orçamento público, reserva para destinar aos partidos políticos, em 2015, foi de 867 milhões e 500 mil reais. Quanto foi gasto com propaganda?
não encontrei essa informação. Tá? Ou seja, eu não consegui identificar quais foram os gastos dos partidos políticos. E vejam que isso é verba do contribuinte. Tá? Aí eu botei até essa interrogação. Quanto foi utilizado com publicidade? Não encontrei esse dado. Observações sobre a propaganda política comparada. Inicialmente, ela foi utilizada pelos norte-americanos. E após a Primeira Guerra Mundial, passou a ser utilizada por todos os governos. Por quê? Porque a propaganda política ela é estratégica para o exercício do poder. Por quê? Porque exerce influência sobre a população. Então, essa é a importância da propaganda política. Propaganda política comparada nos principais eventos sociais da história da humanidade. Nós veremos que a propaganda política ela é muito parecida, praticamente igual, na democracia americana, no fascismo alemão, na época do nazismo, e no comunismo soviético, na época da Guerra Fria. Vejamos aqui as comparações. Propagandas políticas norte-americanas, onde nós temos um líder, né, que é o Tio Sam, temos um herói, que é o Capitão América, e temos uma mulher, o símbolo de uma mulher forte. Aqui agora, do alemão, nós temos um líder alemão da época da Segunda Guerra, onde o uniforme do exército alemão ele foi desenhado pelos estilistas dessa empresa de roupa, né, dessa marca de roupa. Vejam que ela não era apenas uma fornecedora de uniforme. Além de fornecer o uniforme, os seus estilistas eles desenhavam o uniforme, ou seja, tinham todo um elo com o exército alemão da época. Temos o herói de guerra e também temos a figura feminina da mulher. Aqui uma jovem com um cofrinho na mão possivelmente solicitando recursos, doações para o exército alemão. Aqui, olha, temos um líder supremo da época do bloco comunista, temos um herói trabalhador lá da propaganda política soviética e temos uma mulher que trabalha numa linha de produção bélica. Então vejam que as figuras elas são muito parecidas. Tá? Vejam que não interessa a ideologia. Nós temos aqui ideologia de direita, ideologia de esquerda e a ideologia mais extremada de todas que foi a nazista da época, né, a alemã. E essa propaganda política, alguém se lembra? Né? Copa de 2014 era um sonho, era uma propaganda que se fazia, um sonho da realização da Copa. E a realidade? A realidade foi o que nós vimos. E agora, estamos vendendo, né, o governo está vendendo um outro sonho, que é a realização das Olimpíadas de 2016. O Cristo, o Redentor de braços abertos para a população. Qual é a realidade? A realidade é essa, já estamos sentindo os efeitos da realidade com a queda, por exemplo, da ciclovia, na zona sul da cidade. O que sustenta a propaganda política? O que sustenta a propaganda política são as teorias políticas, ou seja, são as perspectivas ideológicas e visões de mundo. A primeira teoria política, dividir... o que acontece, pessoal? Essas teorias políticas são exemplificativas, existem várias outras. Eu apenas pincei aquelas que são mais ilustrativas do que eu queria demonstrar a respeito de propaganda política. Dividir para conquistar, criar ou estimular divisões sociais. Você divide a sociedade e começa a governar a partir dessas divisões. Por quê? Porque você não tem um povo coeso, você tem um povo brigando entre si. Qual é o problema dessa teoria política, da aplicação dessa teoria política? É que muitas das vezes o fracasso do cidadão não é culpa do Estado, muito menos culpa dele que não correu atrás, é culpa do outro que tomou o seu lugar. Então aqui, olha, problema, o seu fracasso não é culpa do Estado. Por que do Estado? Porque o Estado não fornece educação, o Estado não fornece segurança pública, o Estado não fornece saúde adequada. E muitas das vezes, quando a pessoa tem isso, não é culpa dele, porque ele se acomodou socialmente. A culpa é sempre do outro que tomou o seu lugar. São aquelas dívidas históricas da sociedade, né? Então isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da sociedade. A teoria do politicamente correto.
qual é o principal objetivo dessa teoria política? É tolher a liberdade de pensamento. Você já não pode se expressar nem por brincadeira, porque pode não soar bem. Qual é o principal problema? O pensamento reprimido. O governo começa a reprimir o pensamento das pessoas em busca de um politicamente correto, e a pessoa ela começa a ficar reprimida. E o pensamento reprimido ele começa a gerar intolerância. É o que nós temos visto nas redes sociais. A pessoa ela se aproveita do anonimato para extrapolar todo aquele seu sentimento de intolerância que está guardado com ela. Política do pão e circo, teoria política do pão e circo. Essa teoria é muito antiga, né? Foi criada lá na época do Império Romano. É quando eu mantenho uma situação de aparente controle por meio da diversão e por meio do restaurante popular, por exemplo. Não que eu seja contra o restaurante popular, tá, pessoal? Mas tem que saber a verdadeira finalidade do restaurante popular, por exemplo. Mas então, é a distribuição de alimentos e a promoção de eventos recreativos, com o objetivo de manter a população satisfeita, saciada. Problema, não é uma solução, é um paliativo, é apenas um engodo social. Idiotização da população, currículos escolares limitados e confusos. Vou exemplificar. Como ensinar filosofia para um aluno semi-analfabeto? Como ensinar raciocínio lógico para alguém que não compreende as operações matemáticas? Então, esse é o problema que eu vejo muito no ensino público atualmente. A criança ela não teve o seu desenvolvimento na língua portuguesa, ela não teve o seu desenvolvimento na matemática, e a escola quer inserir novos elementos curriculares que não estão de acordo com a compreensão intelectual da pessoa, do jovem. A filosofia. Para você estudar filosofia, você não pode limitar o currículo da língua portuguesa. Você tem que dar um currículo adequado da língua portuguesa para o ensino da filosofia. Mesma coisa a matemática. A matemática, você tem que dominar as operações matemáticas, tem que dominar a língua portuguesa para poder entender o quê? O raciocínio lógico. Porque raciocínio lógico é uma interpretação onde eu utilizo a matemática para resolver determinados problemas. Qual o principal problema dessa política? É a perca do senso da realidade. Porque eu ensino filosofia, eu encho a cabeça do jovem de várias ideias de filósofos super conceituados, mas ela não tem suporte adequado para entender aquelas ideias. Acuse o adversário do que você faz. A frase mais completa é: acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Nós temos visto isso muito na política. Uma série de agentes públicos corruptos, de índole duvidosa, e eles se julgam pessoas de alta confiança e acusam aqueles que trabalham em prol da sociedade. Qual o problema dessa política? O que isso gera? Gera uma inversão de valores, onde o jovem ele começa a ver que o legal é ser corrupto e ter uma boa imagem. Esse é o problema dessa teoria política. Monopólio da violência. Só o Estado pode exercer a autoridade com o uso da violência. Qual o principal problema? É a banalização da violência quando o Estado abre mão do seu monopólio. Nós estamos vivendo isso na nossa sociedade atual. O Estado ele não exerce o monopólio da violência. Ou seja, a violência ela se pulverizou na sociedade. Chegamos a situações precárias. Por exemplo, comunidades no Rio de Janeiro onde elas têm que pagar verdadeiros tributos para a milícia que domina a região, por exemplo. Tem que pagar taxa de segurança, taxa de gás, taxa de TV a cabo e assim por diante. E isso tudo com a conivência do Estado. Por quê? Porque o Estado deixou de exercer o monopólio da violência. Inimigo externo. Essa teoria é muito conveniente para os governos que se encontram em dificuldade.
Problema: a ineficiência do Estado é culpa da conspiração imperialista. Nós temos visto isso muito nos países aqui da América Latina. Guerra como continuação da política por outros meios. Clausewitz disse o seguinte: a guerra não era mais que a continuação da política. Ou seja, eu tenho a política, não consegui resolver na política diplomática, eu parto para a política bélica. Exemplo: Guerra das Malvinas. Inglaterra e Argentina não conseguiram resolver o problema das Ilhas Malvinas por vias diplomáticas. Logo, eles partiram para a política bélica. Esse é o melhor exemplo contemporâneo aí da guerra. Não era mais do que a continuação da política, só que por outros meios. Agora, um filósofo mais contemporâneo, ele foi um pouco mais além. Ele falou o seguinte: a política é a guerra continuada por outros meios. Então ele diz que a política já é o estado da guerra, já é o estado de beligerância. E eu parto para a política diplomática quando não consigo resolver por meio da guerra. Guerra, continuação da política por outros meios. O que Clausewitz disse sobre essa teoria política? Que a guerra não era mais que a continuação da política. Um exemplo contemporâneo, para ficar bem claro, foi a Guerra das Malvinas, onde Inglaterra e Argentina não conseguiram resolver o problema pelas vias diplomáticas. Em não conseguindo resolver politicamente de maneira diplomática, foram para a política bélica, entraram em guerra e resolveram o problema. Esse é o principal exemplo mais recente para os senhores entenderem. Agora, teve um filósofo que ele foi um pouco além disso daí. Ele disse o seguinte: a política é a guerra, continuada por outros meios. Então ele já entende política como uma atividade beligerante, já uma atividade bélica. Tá? E qual o problema dessa teoria política? É a falta dos limites morais. A atividade política ela começa a perder seus freios. Tá? Isso é importante os senhores terem noção. Considerações finais a respeito da propaganda política, né? A propaganda política, ela busca o quê? Busca construir a imagem de um indivíduo, para que ele possa o quê? Ocupar um espaço na política. Então, por isso que é importante os senhores conhecerem os elementos políticos. Essa imagem construída, ela pode não corresponder o quê? À realidade. Eu vejo uma coisa na propaganda, mas ele não é nada daquilo do que está na propaganda política. Como não deixar se iludir pela propaganda política? Essa é a questão-chave. Como eu posso assistir uma propaganda política e não deixar se iludir pela propaganda política? Conhecendo, principalmente, alguma das teorias políticas que mais dão suporte à propaganda política. E foi isso que acabamos de fazer. Outro exemplo de como eu posso não me iludir com a propaganda política é conhecendo o capital cultural daquela pessoa, conhecendo o seu capital social, conhecendo os seus assessores, por exemplo, os seus assessores irão trabalhar em prol da política que ele estabelecer. Por exemplo, se ele diz que vai trabalhar em prol da educação, eu tenho que ter o quê na sua equipe de comissionados? Pedagogos, professores, educadores físicos, nutricionistas e assim por diante, tá? Então, pessoal, aguardo os senhores na próxima apresentação.